Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. Sempre que vamos fazer um estudo do Evangelho, nós nos deparamos com a excelente pedagogia de Kardec, que, diferentemente de como foi estruturado o Velho e o Novo Testamento, por ordem cronológica, Kardec o faz de forma racional. Nós vemos o título de cada capítulo, na sequência em que foi elaborado, nos permitindo ir nos assenhorando da grande mensagem de Jesus. Mensagem que muitas vezes nós subestimamos. Mesmo os grandes teólogos, ao longo do tempo, têm tentado fazer uma interpretação literal do texto bíblico e se perdem, porque toda a mensagem de Jesus ela tem um caráter cósmico, universal. A letra mata e o espírito vivifica. Então nós temos que, quando formos estudar o Evangelho, buscar realmente vê-lo sob esse prisma cosmológico, cósmico, universal. Então Kardec inicia a estruturação do Evangelho no primeiro capítulo, Não vim destruir a lei. A humildade de Jesus. Ele vem nos dizer que não vai passar um mata-borrão em tudo quanto havia vindo até antes dele. Nós sabemos que ao longo de toda a história, grandes foram os profetas, grandes mensageiros divinos, nos trazendo de forma assim homeopática, gradativa, a possibilidade do conhecimento. Então no capítulo 2 ele coloca, meu reino não é deste mundo, já nos dando a visão de Jesus, a visão do seu reino, que não era temporal. Confundido que era pelos judeus, de que ele seria um novo rei, que viria libertar o povo judeu do jugo romano. Terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do Pai. Já nos acenando com a multiplicidade das existências e dos locais onde elas se realizam. Capítulo 4. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Eram mensagens extremamente avançadas para a sua época. Não seriam compreendidas na sua base. Capítulo 5. O Cristo Consolador. Capítulo 5. Kardec pega 3 bem-aventuranças que fala sobre aflições e coloca em um único capítulo com o título Bem-aventurados aflitos, e analisa todas estas 3 bem-aventuranças. E no capítulo 6, nosso estudo de hoje, o Cristo Consolador. Vejam que, após falar sobre as aflições, ele chega com o Cristo Consolador, nos demonstrando que ao lado de toda dor, de todo sofrimento, há uma consolação. E assim por diante, até o último capítulo. Então, quando nós vamos analisar algumas colocações de Jesus, nós temos que fazer reflexões profundas. Quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E estarei convosco até a consumação dos séculos. Quer consolação melhor? Jesus veio, ensinou e exemplificou. Após o 3º dia do seu passamento, como previam as Escrituras, eis que ele reaparece em 11 aparições.
numa delas simultânea para Pedro e Tiago, mas para ratificar os seus ensinos. E nos deixa ainda essa divina consolação. Sabedor que era que todos nós, pequenos ainda na estatura espiritual, estamos sempre em dificuldades maiores. E ele se coloca na condição desse amigo incondicional de nossas almas, a nos estender as mãos em todo o nosso momento de dificuldade maior. Nesse capítulo, Kardec faz menção às 3 grandes revelações. A primeira delas, através de Moisés, ou personificada em Moisés. A segunda, personificada em Jesus. E terceira, a doutrina espírita como o Consolador prometido por Jesus. Moisés foi um grande líder espiritual, grande legislador, tanto é que além dos 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai, ele também estabeleceu normas de conduta para aquela humanidade daquela época. Mormente para aqueles que estavam há mais de 4 séculos, mais de 400 anos no cativeiro do Egito, e que ele libertara com a condição de levá-los para a terra prometida. Uma população violenta, ignorante, geração após geração no cativeiro, sem nenhum direito, expoliados. Moisés tinha de ter uma mão firme sobre aquele povo. Iria conduzi-los pelo deserto. Ele poderia ter chegado à Palestina muito mais rápido, mas preferiu um trajeto bem maior para que durante 40 anos pudesse mudar a mentalidade daquele povo. O maior feito de Moisés foi a de estabelecer a ideia de um Deus único. Até então, vigia o politeísmo, acreditavam-se em vários deuses, e Moisés estabelece aquela obrigação daquele povo em acreditar no Deus único, que foi praticamente a preparação para o advento de Jesus. Jesus, como segunda revelação, ele reformulou parcialmente as leis de Moisés. Aquelas que eram de origem civil foram reformuladas. Os 10 mandamentos que eram de origem divina foram mantidos. Jesus substituiu, por exemplo, a lei de Talião, entronizada por Moisés, a do olho por olho, do dente por dente, que à sua época fora, inclusive, um avanço em termos de justiça. Porque até então a vingança se fazia de forma exacerbada. Tirava-se a vida de um elemento de uma tribo, eles iam lá ali e dizimavam aquela tribo inteira. Então, pela lei de Moisés, eu só poderia vingar na medida da ofensa recebida. Limitava, vamos assim dizer, o nível das vinganças. Jesus veio nos ensinar o perdão. Veio nos ensinar-nos a amar-nos uns aos outros. Esse é o fulcro dos ensinos de Jesus. Inclusive os nossos inimigos. Reformulava, portanto, aquela ideia inicial de Moisés. Mas Jesus encontrara dificuldade na disseminação da sua mensagem, que era profunda. A humanidade à sua época não estava capacitada para assimilar aquela semente extraordinária que iria despertar o homem para realmente a vida espiritual. Então, Jesus se dirige a nós de 3 formas de linguagem. Ele nos fala numa linguagem coloquial, quando, por exemplo, levaram à sua presença aquela mulher que havia sido pega em flagrante adultério. E para o tentar, perguntam: devemos lapidá-la ou apedrejá-la em praça pública, como prevê a lei mosaica?
Se Jesus dissesse que não apedrejasse, estaria contrariamente às leis de Moisés, que era adotado por todos aqueles que ali estavam. Se dissesse que apedrejasse, ele estaria contrariando toda a sua filosofia de amor. Então Jesus, de forma sábia, estabelece: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos se foram, a começar pelos mais velhos. Quer dizer, foi uma linguagem coloquial. Todos entenderam e todos se foram. De outra feita, ele nos falava numa linguagem figurada. Por exemplo, estava ele certa feita a pregar para os seus discípulos e uma multidão de gente. Não havia como aproximar-se dele. E chegaram e lhe disseram: Mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Achando que Jesus iria pedir que se abrisse uma ala especial para que a mãe e os irmãos fossem estar ali próximos dele. E Jesus faz uma colocação que ninguém entende. Diz ele: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Diante da estupefação geral, ele coloca: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é minha mãe, estes são meus irmãos. Ninguém entendia, mas Jesus nos dava naquela hora a linguagem do amor universal. Dizia ele nas entrelinhas: meus queridos, eu já amo a humanidade inteira no grau superlativo absoluto. Não tenho como particularizar o meu amor à minha mãe e aos meus irmãos. Ele sim nos amava com o amor universico ou universal. Não amava em termos de laços consanguíneos, de discípulos, mas nos amava a todos pela centelha divina que cada um de nós traz. Ele amava o nosso ser e não o nosso fazer. E finalmente Jesus usou em larga escala a pedagogia das parábolas, que eram pequenas histórias em que ele narrava usos e costumes daquela época, do conhecimento de todos, fazendo sempre uma comparação de ordem superior. O reino dos céus é semelhante, e contava a história. As parábolas têm dois aspectos: o símbolo, que é a história, e o simbolizado, que é a mensagem profunda que ela traz. Exemplifico uma parábola simples que todos conhecem: a parábola da ovelha perdida. Um pastor estava a pastorear, era uso naquela época. Pastoreava um grande rebanho. De repente ele percebe a falta de uma ovelha. O que ele faz? Deixa o grande rebanho em lugar seguro e vai atrás da ovelha perdida. Simples a história. Mas qual é a mensagem profunda? Qual é o simbolizado dessa parábola? A resposta está nos evangelhos de João e de Mateus, quando Jesus disse: meu Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca, a mim confiada se perca. Nenhuma. Na regra divina não há exceção. Então, naquela simples parábola, Jesus elimina por completo qualquer ideia de um ser eternamente mau. Passa a matar borrão em diabo, capeta, demônio, satanás, tudo isso. Porque reflitamos, Deus não nos fez do nada. Deus nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então, em essência, todos nós somos amor. Podemos estar hoje no nosso fazer maus, mas na essência somos bons. E um dia essa essência vai prevalecer. Porque todo o nosso processo evolutivo consiste em nós essencializarmos a nossa existência. Ou seja, fazer com que os nossos atos, que o nosso fazer, seja correspondente à essência divina que trazemos em nós. Jesus, nessa pequena história, elimina qualquer ideia de uma pena eterna.
Qual é o Pai que é justiça, misericórdia, bondade, amor e que condena eternamente o Filho eternamente por uma culpa temporária? Nós erramos por ignorância, mas um dia despertaremos e deixaremos de errar. Um filho nosso que não passa na escola, eu não vou chamá-lo aqui, fulano, agora você vai puxar a carroça, se ele tomou bomba. Não. Eu quero que esse filho vá para frente. Eu vou fazer todo empenho para que ele realmente consiga se superar. E esse pai que é misericórdia agiria de forma diferente? Então, se Jesus diz que o Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca, e todos nós trazemos em nós a essência divina, nós temos uma destinação histórica, todos nós, que é um dia chegarmos à angelitude. Aí nós podemos compreender a justiça de Deus. Então diz Jesus: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está lá no Evangelho de João. Então, há a concepção dentro das igrejas tradicionais de que Jesus voltará para a sua glória. Jesus sempre esteve na sua glória. Vindo das grimpas celestiais, adentra esse mundo de vibração tão densa e se faz comum de todos nós, para nos ensinar que é possível esse despertamento espiritual. Toda a mensagem do Evangelho é no sentido de que despertemos para a realidade espiritual. Que a vida material é meio para que possamos atingir um fim superior, que é a vida espiritual. Nós aprendemos na materialidade para pormos em prática a espiritualidade. E estamos num momento de transformação do nosso orbe terreno. Um momento especialíssimo, porque muitos de nós, que não compreendermos esse momento sério de transição vibratória, não poderemos reencarnar neste plano, como aconteceu com os degradados de Capela, muito bem narrados por Emmanuel em o livro A Caminho da Luz. Um mundo que passava por igual transição, aqueles espíritos refratários, muitos desenvolvidos intelectualmente, mas não no sentimento, foram convidados a ajudar o início da humanidade terrena, aqui formando as 4 raças adâmicas. A civilização egípcia, a civilização indo-europeia, o povo de Israel e as castas da Índia. Todos trazendo conhecimentos inerentes ao seu desenvolvimento em seu planeta. E que deixaram muito bem caracterizados aqui entre nós. Então, da mesma maneira como o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, a doutrina espírita, que nós consideramos que Kardec foi extremamente ousado em colocar a doutrina como a terceira revelação. E nós não podemos fazer essa argumentação, essa colocação, se não tivermos uma sedimentação. E nós vamos ver que temos. Então o Espiritismo nada ensina contrário ao ensino do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito de forma alegórica por Jesus. Então é o momento da decodificação dos ensinos superiores de Jesus. O Espiritismo vem no tempo certo cumprir a promessa do Cristo. Nós vemos lá que o Espírito de verdade é que preside ao seu estabelecimento.
lembrando aos homens a observância da lei, ensinando todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo havia dito por parábolas. O Cristo disse, por exemplo, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. A humanidade precisava de um certo avanço, de um certo conhecimento, que a ciência avançasse para que pudesse compreender aquela colocação de Jesus que fez a Nicodemos, o grande senador que o procurou à calada da noite, para fazer-lhe perguntas, e Jesus explicou que ninguém poderia. Teremos que nascer de novo? E o doutor da lei pergunta a Jesus se ele teria que voltar ao ventre de sua mãe. Jesus fica decepcionadíssimo com o senador Nicodemos. Se não compreende as coisas que falam da terra, como é que compreenderá as coisas do céu? Temos que renascer da água e do Espírito. Aí confundiu mais a cabeça do senador. Nascer da água, como? Com o avanço da ciência, a biologia, a embriologia, viria nos demonstrar que nós renascemos através do encontro de duas gotículas de água, o espermatozoide com o óvulo. E mesmo na condição que estamos, temos 68% de água no nosso corpo. Nascer da água. E nascer do Espírito, exatamente a nossa transformação moral. É a condição para chegarmos ao estado de céu interior. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Se fizermos uma interpretação literal, como é que eu vou me sentir consolado se eu estou sofrendo e não sei por que estou sofrendo? A doutrina espírita vem nos explicar. Mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o propósito dos sofrimentos como crises salutares que conduzem à cura e como uma depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Por que o Espiritismo é consolador? O Espiritismo não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele nos esclarece. Consola porque esclarece. Aí alimenta a nossa razão. Esse fator que nós não podemos nos abster dele em momento algum. Essa faculdade do saber. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E lhe dá paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Porque se eu sei por que eu estou sofrendo, eu trabalho melhor esses efeitos. Lei de causa e efeito. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu vou entender que Deus não castiga ninguém. Que as provas são oportunidades abençoadas de redenção do nosso próprio espírito. Nós estamos matriculados na escola, tendo uma instrução. De 2 em 2 meses, somos submetidos a uma prova para avaliar o nosso nível de aprendizado. Nós estamos matriculados na escola da vida. E periodicamente passamos por provas para avaliar o nosso nível de maturidade espiritual. Deus estabeleceu leis, sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos. Leis físicas e leis morais. Uma lei física, eu subo naquela mesa e piso em falso, eu vou cair. Lei de gravidade. Eu conheço a lei, que já foi determinada por Newton. Mas se uma criança subir e pisar em falso, ela também vai cair. Então a lei se cumpre inexoravelmente, quer nós a compreendamos ou não. O mesmo acontece com a lei moral. Nós sabemos que a toda ação corresponde uma reação em sentido igual e sentido contrário. Então, a lei divina, a lei moral acontece o mesmo. Lei de evolução é uma lei natural, divina.
Aí eu tenho livre-arbítrio e eu falo, não quero evoluir. Aí eu tenho a oportunidade de uma reencarnação, desperdício, tenho outra desperdício. Aí a espiritualidade se condói de nós, vamos ajudá-lo. Tirando-lhe as possibilidades que até hoje teve, para ele valorizar aquilo que teve e não deu valor. Aí eu venho tolhido daquelas possibilidades que eu já tive, daqueles dons que eu tive, daqueles talentos que eu enterrei, e não os multipliquei segundo a parábola dos talentos. Assim o Espiritismo realiza aquilo que Jesus diz, do Espírito de verdade, o Consolador prometido. Conhecimento das coisas que fazem que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. Nós passamos a ter sentido nessa nossa existência tão cheia de desafios que são necessários. E por que só? Porque está sobre a terra. Recordação dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Consolação pela fé. Fé é uma palavra muito mal compreendida. Quando se fez a tradução do grego para o latim não tinha uma palavra que representasse ter fé. Então utilizaram o verbo crer, credere. Mas crer não é ter fé. Crer, eu acredito hoje, deixo de acreditar amanhã. Mas fé não. Fé vem do latim que diz fides, fidelidade. Ter fé é ter fidelidade, sintonia, harmonia com as leis divinas e vivê-las em plenitude. Por isso que Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios 13, ele fala das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. E ele coloca a caridade como sendo mais importante porque está a nosso nível de realização. Porque fé é algo muito complexo. A caridade todos nós podemos iniciá-la, seja caridade moral ou caridade material. E mesmo que seja por interesses outros, por vaidade, por oportunidade, mas nós vamos realizando o bem e vamos sentindo aquela satisfação interior. Então fazemos o bem, nos sentimos bem, fazemos o bem, nos sentimos bem, até nos tornarmos bons. Como Jesus coloca na parábola da árvore boa que não dá maus frutos. Aí, quando eu atingir esse nível de bondade interior, o meu pensar, o meu falar e o meu agir será um transbordamento natural, espontâneo da minha própria essência divina. Se eu perguntar aos nossos companheiros quais são os princípios básicos da doutrina, os postulados, o espírita geralmente responde: reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, vida sucessiva, pluralidade de mundos. Mas nós temos que ter a consciência de que o mais importante postulado da doutrina é a confiança em um Deus único. É o criacionismo. A imortalidade da alma. Somos imortais. Tivemos um começo, mas não teremos um fim. Porque o espírito é imortal. Por isso é que Deus é infinito. Não teve começo nem tem fim. Nós somos finitos, porque tivemos um começo. A lei de evolução, e já falamos, tudo evolve na criação. Deus é transcendente em si mesmo e imanente em todas as suas criaturas e manifestações. E tudo que está com esse ânimo divino evolve. Há pouco tempo atrás, pensava-se que as estrelas eram definitivas. Hoje, os grandes laboratórios astronômicos detectam o nascimento da estrela aqui hoje e a sua morte bilhões de anos depois. Então, tudo é impermanente.
Tudo está em completa movimentação. Lei de ação e reação. Aí nós vamos compreender a justiça divina. Que Deus realmente não castiga ninguém. Que as dificuldades pelas quais eu passo são resultantes de infrações minhas às próprias leis. E eu sofro a reação delas. A comunicabilidade dos espíritos, que não é novidade, não foi a doutrina espírita que trouxe essa ideia da comunicabilidade. Ela já existe de priscas eras, registrado nos anais das igrejas tradicionais. A pluralidade dos mundos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a reencarnação, como sendo o mecanismo, a ferramenta através da qual nós conseguimos ir lapidando o nosso espírito, que tem essa destinação histórica de chegar à angelitude. Quais seriam, então, as alternativas do além-túmulo? Nós temos a concepção materialista de que vivemos aqui esta vida, morremos, acabou, virou pó. Já pensou todo esse nosso esforço? Você rala a vida inteira para virar pó. Não vai restar nada, nenhuma experiência. Tem gente que pensa assim. Temos também a concepção panteísta de que nós emergimos de um todo universal, tivemos uma experiência individual e após o desenlace retornamos a esse todo universal. Como se fosse uma gotinha d'água tirada do mar, tem uma experiência, depois volta ao mar e se dilui, sem também conservar a sua individualidade. Outra concepção que não bate muito bem com a própria razão. Temos como terceira concepção a espiritualista, que é inclusive defendida pelas igrejas tradicionais, porém, que há sobrevida ao corpo físico, porém, com uma destinação histórica, céu e inferno. E conceituando, inclusive, que céu e inferno são locais físicos. E que a doutrina espírita nos mostra, nos exemplifica, que não existe lugar de sofrimento eterno nem de beatitude eterna. Céu e inferno são estados de consciência. Eu posso estar aqui no verdadeiro céu ou no verdadeiro inferno. É estado de consciência. E, finalmente, a concepção espírita, budista e de outros segmentos espiritualistas orientais, de que há sobrevida sim, e com a oportunidade das reencarnações como mecanismo de burilamento espiritual. A doutrina espírita, ela nasce sob um tripé: filosofia, ciência e religião. E nós temos argumentos nesses três patamares, nesses três pilotis. Argumentos filosóficos. Nós buscamos e encontramos a justiça da lei de Deus. Encontramos a razão porque o homem sofre. Percebemos por que estamos na Terra. O que representa uma passagem nesse escafandro de carne, limitados que somos, e que a nossa experiência aqui vale para um tempo muito maior lá no plano espiritual, dado o cerceamento das nossas liberdades. Qual o nosso destino? Nós já sabemos que somos os construtores do nosso destino. Deus já nos deu o máximo que Ele podia nos dar, a sua própria essência. Agora o palmilhar da estrada para chegarmos na destinação final é nosso. As religiões, todas elas, são setas a nos indicar caminhos, mas o palmilhar da estrada é de cada um. De onde viemos e para onde vamos? Argumentos religiosos. Está lá em Isaías 16:9. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais o pó.
porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Eles responderam: dizem uns que és João, outros que Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus redargue: bem-aventurado é Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mera intuição de Pedro. Em outro momento, após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas, era uma classe daquela época, ser verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas? Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram, e o trataram como lhes aprouve. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. O mesmo que fizeram a Elias, que retornara, irão fazer a Jesus também. Então seus discípulos compreenderam de que fora de João Batista que ele falara. Alguma dúvida? De que João era a reencarnação de Elias? Elias foi um grande sacerdote de Baal, violento à sua época. Mandou decapitar vários sacerdotes. E foi decapitado aqui também. Ação e reação. Então, ressuscitar dos mortos é retornar à vida aparente, é manifestar-se espiritualmente. Então, Jesus ressuscitou dos mortos. Já ressuscitar da carne é reencarnar. Elias ressuscitou no corpo de João. Usava-se a palavra ressuscitar. O aramaico era uma língua muito pobre e uma palavra tinha vários significados. Então, até por conveniência, utilizaram esse termo ressurreição da carne como sendo a volta nossa no corpo físico atual. O que a própria ciência demonstra que é impossível. E Jesus não viera derrogar as leis de Deus, ele as fazia cumprir. Argumentos científicos. A contribuição da ciência na comprovação dos fatos espíritas. Não são fenômenos, não são fatos. A terapia de vidas passadas. Lembranças espontâneas de vidas passadas. Como o caso de Brian Weiss, no seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Um grande psicólogo americano que após tentar, depois de 18 sessões com uma paciente, não obtivera nenhum recurso, nenhum sucesso, ele pede a ela liberdade de fazer uma hipnose. E através desse processo ele a faz envolver a 68 reencarnações. E consegue chegar até onde ela estava com o trauma. Faz o tratamento que ela volta curada. Muito conceituado nos Estados Unidos, no meio científico, ele ficou 10 anos guardando esse fato. Até que ele veio a publicar essa obra e depois outras consequentes. Muitas Vidas, Muitos Mestres é o nome da obra. O caso de Bradley Murphy, também é um best-seller antigo de um grande escritor inglês. O caso de Bradley Murphy, né? Esse eu falei. O caso de Bazan Singh, narrado por Dr. Banerjee, na Índia. Dr. Ivan Stevenson, grande psicólogo e pesquisador americano. Ele fez uma pesquisa no mundo inteiro de 800 e poucos casos que suscitavam reencarnação, passando por todo o equipamento científico mais moderno possível. Ele escolhe 20 casos em que ele diz serem 20 casos sugestivos de reencarnação. Não havia outra explicação a não ser um processo reencarnatório.
E, finalmente, a transcomunicação instrumental, que não está adstrita apenas à doutrina espírita. Cientistas do mundo inteiro fazem experiências já com sucesso através do computador, através da televisão, do rádio, do gravador, e já foram realizados vários congressos internacionais com cientistas de renome sobre transcomunicação instrumental. Então, o Espiritismo nos possibilita ter uma visão cósmica de que a vida não é o corpo, a vida é a alma, ou o espírito que está ali encarnado. No corpo ou fora do corpo, estamos vivos. O importante em nossa vida é como viver para podermos ser felizes. Saint-Exupéry tem uma frase interessante, ele diz que o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, o que nós fizermos nesta vida será a bagagem que nós levaremos conosco quando dela retornarmos. Então, quando Paulo faz aquela assertiva e que as igrejas tradicionais tomam freneticamente como sendo referente à vida física, quando Paulo afirma a vida é única, mas Paulo tinha uma visão cósmica, universal. Ele se referia, sim, à vida espiritual, que é única. No corpo ou fora do corpo, a vida é uma só. O Espiritismo abre as portas da paranormalidade que nos alivia de tensões, demonstrando que podemos entrar em contato com o mundo transcendental, colocarmos sol em nossas vidas para nos dizer que os que morreram não se apartaram de nós. Olha que consolo! Demonstrar que os laços de afetividade, de amor, são permanentes. O amor é o único sentimento definitivo em nossas vidas, que nos ligam para a eternidade. E também o Espiritismo nos possibilita entender que o amor não vai destruído pela morte, nem o ódio. Então, por que Jesus nos recomenda? Reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto a caminho com eles estiverdes. É muito mais fácil você resolver a perlenga com o inimigo aqui do que levar para o lado de lá. Porque um dia você vai ter que desfazer daquele sentimento. A nossa essência é amor. Todo sentimento contrário ao amor. Raiva, mágoa, ódio, vaidade, egoísmo, tudo. Nós temos que ir descartando, porque não faz parte da nossa essência. Emmanuel nos fala em O Consolador que nós temos que ir diluindo as impressões dos sentimentos. André Luiz, em Domínios da Mediunidade, nos diz que nós temos que ir cinzelando os corações para a eternidade. Eu diria que nós temos que ir dulcificando os nossos corações. Quem leu Missionários da Luz de André Luiz, capítulo 13, que trata da reencarnação de Segismundo, tem uma prova cabal dessa situação. Em rápidas palavras, Segismundo, no plano espiritual, preparava-se para reencarnar. Adelina e Raquel, encarnados, preparavam para ter um filho. Durante o sono, o casal era levado ao plano espiritual, sendo trabalhado no sentido de aceitar aquele espírito como filho. Raquel, um espírito mais maduro, teve uma dificuldade inicial, mas aceitou. Adelino não conseguia. Ele tinha um vínculo de ódio para com aquele espírito muito grande, que em vida pregressa o havia assassinado por causa de Raquel, levando Raquel à loucura. Olha a reengenharia divina. Propõe que esse espírito venha a ser filho desse casal que se prejudicaram, para que pelos laços do amor se rompessem definitivamente os laços do ódio. Que a vida continua além do túmulo, com os valores que cada um cultivou. Ninguém vai para o céu, nem vai para o inferno. Abriu as portas da imortalidade que nos espera e onde seremos felizes ou desventurados, de acordo com as nossas próprias realizações. Deu-nos a visão do que nos espera.
de que somos os construtores da nossa vida espiritual. Como é que nós poderíamos definir a doutrina espírita? Poderíamos dizer que é uma filosofia com base científica e consequência religiosa. Por isso nós falamos na fé raciocinada. Como nos recomenda Kardec, passar tudo pelo crivo da razão e do bom senso. Então, uma filosofia com base científica e consequência religiosa. Nós não temos aquela fé dogmática, porque a minha igreja falou, porque meu pai me falou, porque alguém me falou. Mas é porque a minha razão me diz que é o caminho. A doutrina espírita tem feito reflexos no comportamento da humanidade. Nos velórios, por exemplo. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, eu não tive, de assistir a uma cena das carpideiras. Aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos velórios. E elas não choravam, não, urravam. E quanto mais urravam, mais recebiam. Era uma forma equivocada de demonstrar carinho, devoção para aquele ser que partia. Eu tive a oportunidade de ver parentes usar roupa preta durante um ano, depois a roupa branca com risquinho preto. Não podia ouvir rádio, não podia fazer uma série de restrições. Falta de compreensão do cumprimento dos desígnios superiores da vida. Cura através da imposição das mãos. Todas as religiões fazem. Jesus usou a mãos cheias essa terapêutica. Mas a doutrina espírita nos mostra cientificamente o efeito dessa ação. Todos nós temos energia, transmitimos energia. E hoje a psicobiofísica nos mostra, através da fotografia Kirlian, que quando, por exemplo, eu me preparo para dar um passe, eu tenho a minha aura energética aumentada naquilo que eu vou doar para o paciente. Então, é um equívoco do médium quando ele dá um passe, depois pede para tomar um passe. Reconhecimento da caridade como vivência espírita. A doutrina espírita é reconhecida pelo seu estandarte, pela prática realmente da caridade. A promoção social reconhecida pela Igreja. Eu recebi um missário da Catedral Metropolitana de domingo, missa de domingo. Na oração comunitária está lá, rezemos pelos nossos irmãos índios, assim, rezemos pelos nossos irmãos, tá? Rezemos pelos espíritas que pela prática da caridade se tornam sinal da fé. Então nossa posição é muito delicada. Muito será pedido, que muito foi dado. O nível de esclarecimento que nós temos nos dá um nível de responsabilidade maior. Admissão da comunicabilidade dos espíritos pelo próprio Vaticano, o Observatório Romano. O órgão oficial do Vaticano diz lá que nós podemos sim nos comunicar com os nossos trespassados. Só que eles estabelecem inclusive as condições, sem saber que o telefone toca de lá para cá. E a doutrina é um elo da ciência com a religião. Nasceu nessa proposta. E hoje a ciência, com todo o seu avanço, vai concluindo que aquela pessoa que tem uma maior religiosidade, ela se cura com mais facilidade. Testes têm sido feitos nesse sentido, com comprovações científicas. Mas o Espírito de Verdade resume todo o ensino de Jesus numa frase: amai-vos e instruí-vos. É o saber e o amor, as duas grandes asas que nos permitirão chegar um dia à sabedoria. Então, é importante saber viver. E o momento mais importante da nossa vida é o aqui e o agora. O passado é história, o futuro é um mistério. Mas o momento atual é uma dádiva divina, por isso nós chamamos ele de presente. É um presente de Deus. Eu posso agora endireitar as minhas veredas, consertar os meus caminhos, me fazer um homem novo. E o Chico tem uma frase lapidar quando ele diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora a fazer um novo fim.
Há uma sabedoria extraordinária nessa frase do Chico. A nossa querida poetisa Cora Coralina, ela diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Estamos todos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. E Deus não tem pressa. Ele tem para com ele a eternidade. Ele quer é que nós cheguemos onde devemos chegar. Na parábola do filho pródigo, qual é a reação do pai quando tem notícia que o filho está retornando? Ele corre ao seu encontro. Manda que se lhe coloquem a sandália, o anel e a capa. E prepara para ele um grande banquete. Tudo simbólico. O que o pai quer é que não fiquemos isolados num céu definitivo, mas que nós cheguemos realmente à sua morada. Ir à casa do pai não era aqui, ali ou alhures. É voltar-se para dentro de si mesmo. Sentir essa centelha crística que vibra em nós. E com ela teremos essa força capaz de superar toda e qualquer dificuldade. E Cora, num pequeno poema, Saber Viver, nos diz: eu não sei se a vida é longa ou curta demais, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braços que envolvem, palavras que consolam, alegria que contagia, olhar que acaricia, lágrima que rola, desejo que sacia, amor que promove. E tudo isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem longa nem curta demais, mas que ela seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Muita paz.